Na entrevista dessa semana, o economista e consultora de investimentos, o patrocinense Gabriel Silveira Pena, falou sobre o que pode acontecer se a reforma da Previdência não ocorrer. Nesta quarta-feira, o Henrique Meirelles ressaltou a necessidade de reforma, já que 80% de tudo aquilo que produzimos poderá ser destinado para arcar com as despesas provenientes da Previdência. Isso se a reforma não acontecer nos próximos 10 anos. Além do mais, o ministro foi bem taxativo no que tange a possibilidade dos aposentados ficarem sem receber o benefício no futuro bem próximo. No curtíssimo prazo, essa reforma não acontecerá. Estamos passando por uma situação de intervenção em função da segurança no estado do Rio de Janeiro. Enquanto estivermos no momento de intervenção, nenhuma proposta de emenda constitucional poderá ser votada pelo nosso legislativo. Assim, a pauta reforma da Previdência estará presente na corrida presidencial deste ano e será bastante explorada pelos presidenciáveis. De fato, na economia, Gabriel, o que reflete em números a Previdência e a sua reforma? A grande questão são as contas públicas. Estamos começando a recuperar de 2 anos de intensa recessão econômica, onde a arrecadação ficou bem abaixo do esperado. Logo, o peso da Previdência é bastante explícito. No ano de 2017, o rombo em termos de contas públicas fechou em 124 bilhões de reais. Atualmente, a Previdência é responsável por 70 bilhões nas contas do governo. Hoje nós temos 54 jovens e idosos para cada 100 pessoas trabalhando. Em 2060, esse número será de 87 para cada 100. Se a reforma da Previdência não acontecer, o trabalhador deverá produzir 50% a mais para cobrir gastos com dependentes. Apenas a Previdência deve passar por reforma, Gabriel, ou há outros setores com a necessidade de uma reformulação? Na minha opinião, José Antônio, outras reformas elas deverão acontecer para equacionar as contas públicas. Demais setores da sociedade deverão dar o exemplo. E aqui eu me recordo bastante da minha mãe quando eu era criança e que ela tomava o remédio junto comigo, numa demonstração que estava presente, inclusive nos momentos mais amargos, mais difíceis. Não adianta nada eu querer reformar o setor que depende muito do dinheiro para arcar com medicamentos e também com alimentação e deixar de reformar setores que têm um peso muito grande na questão do orçamento público. Na semana passada, nós tivemos a Fitch reduzindo a nota de classificação de risco do nosso país. Isso ocorre em meio à não votação por parte do Legislativo da reforma da Previdência, em virtude da intervenção. Os juros podem voltar a subir, consequentemente um menor consumo e também um menor estímulo produtivo se não cuidarmos das contas públicas. Isso tudo considerando um aspecto de médio e longo prazo, ou seja, entre 5 e 10 anos. Não estou convencido que apenas a reforma da Previdência seja suficiente para estabilizarmos a questão dos gastos públicos. Porém, é um passo muito importante em meio a vários outros que precisam ser concretizados no nosso país. Da redação, José Antônio.